Mesmo com a janela de transferência fechada, o técnico Tite pediu para o Flamengo a contratação de um meio-campista. O Flamengo vai contratar um meio-campista e não vai ser no meio do ano, vai ser agora, para substituir o Gerson. Com a chegada de Léo Ortiz, o Flamengo pode ter mudanças na escalação para a partida deste sábado contra o Fluminense. Tem a possibilidade de o Léo Ortiz jogar contra o Fluminense porque o Fabrício Bruno quebrou o nariz. Acho que a dupla vai acabar sendo o Fabrício Bruno e Léo Ortiz, embora seja impopular isso com a fase brilhante do Carolino. Fim da novela, Thiago Maia não é mais jogador do Flamengo e foi contratado agora pelo Internacional. O Flamengo acertou a venda de Thiago Maia para o Internacional. E o Flamengo bateu novo recorde de investimento nesta temporada 2024. O Flamengo igualou o mesmo valor investido em 2020, o maior da história do clube. Quase 160 milhões de reais. Torcida do Flamengo não para de crescer e, segundo a pesquisa Atlas Intel, já é a maior da história. Acompanhe agora aqui no canal Meu Mengão React as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. É hora de acompanhar como está a preparação do Mengo. Chega mais nação na manhã desta sexta-feira. Muito bom dia para todos vocês. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Meu Mengão React. Todos os dias trazemos as informações e as notícias do Flamengo para vocês. Vamos juntos aqui analisar nesse momento as últimas informações do Flamengo. Tem a preparação do Mengão para a semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Tem a chegada de reforços. O técnico Tite deve fazer alguma mudança depois da chegada do Léo Ortiz. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Mas antes, chega aqui dando aquela moral, explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo, hein? Quero ver a força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês. E antes da gente começar o vídeo, vai nos comentários rapidinho e escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, se você é do Pará, se você é do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, do Acre, se você está no Amazonas, se você está em São Paulo, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo, dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bem? Tá bem? E já escreva nos comentários também o seu palpite para a partida deste sábado, hein? É amanhã, o Flamengo entra em campo 9 horas da noite, partida contra o Fluminense. Já deixa os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, ao canal Bernardo Ramos, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. E com a chegada do Léo Ortiz, o técnico Tite deve fazer mudanças na escalação para a partida deste sábado contra o Fluminense. As dúvidas para a partida ainda são Gabigol e Wesley, que estão treinando separadamente. Vamos acompanhar então aqui as últimas informações do treino e da preparação do Flamengo. E aí, sábado, a partir das 8h30 da noite, tem jogão de bola na tela da Band, Campeonato Carioca, é Fla-Flu. É hora de acompanhar como está a preparação do Mengo. Com o término da janela de transferências, o Flamengo igualou o mesmo valor investido em 2020, o maior da história do clube, quase 160 milhões de reais. A diferença foi o número de contratações. Em 2020 foram 6. Esse ano, apenas 3 jogadores chegaram ao clube. O meio-campista Nico de la Cruz, um investimento de 77 milhões de reais. O lateral esquerdo Vinha, com um investimento de 42 milhões. E agora o zagueiro Léo Ortiz, com mais 37 milhões de reais investidos. Léo Ortiz, inclusive, já pode fazer a estreia com a camisa rubro-negra. Após ser anunciado de forma oficial pelas plataformas do clube, ele já foi regularizado e pode jogar contra o Fluminense no próximo sábado, às 9 horas da noite, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, aqui no Maracanã. Como vinha treinando normalmente com o Bragantino, ele já tem condições de jogo e se colocou à disposição. Estou com essa ansiedade agora é para entrar no Maracanã lotado, vestindo essa camisa com tanta história. Lógico, vinha jogando, tô pronto, se precisar, lógico, sempre respeitando a opção do treinador, tudo que os meus companheiros de defesa vêm fazendo, que faltam palavras, porque vem tendo números realmente impressionantes.
Para esse jogo, o Flamengo ainda tem algumas dúvidas, como o zagueiro Fabrício Bruno, que já fez, inclusive, dupla de zaga com Léo Ortiz nos tempos de Bragantino. O zagueiro teve uma fratura no nariz contra o Madureira, deve ser reavaliado para saber se terá condições de jogo. Caso não vá a campo, o próprio Léo Ortiz pode fazer a estreia ao lado do Léo Pereira. Outra opção é o Davi Luiz no time titular. Outras duas dúvidas ainda no time do Flamengo são o lateral direito, Wesley, e o atacante Gabigol. Os dois têm pequenas lesões musculares e ainda vão ser reavaliados durante a semana para saber se podem reforçar a equipe no Clássico. Desde que chegou ao Flamengo, Tite já participou de 5 clássicos contra os rivais cariocas. Até aqui, são 3 vitórias e 2 empates. Lembrando que o Flamengo só levou 1 gol nesse campeonato carioca. Nenhum sob o comando de Tite. Naquela ocasião, no empate em 1-1 contra o Nova Iguaçu, quem comandou o time foi Mário Jorge, do Sub-20, com uma equipe alternativa do Flamengo. O Ortiz aqui, se for aqui, lado direito, joga aqui o Léo Pereira. Hoje parece favorito porque o Léo Pereira tá muito bem, né? Mas o Léo Ortiz pode jogar tanto aqui quanto aqui. E ele jogou aqui com o Fabrício Bruno aqui. Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Era a dupla de zaga do Bragantino 1 ano e meio atrás. E o Bragantino, Red Bull Bragantino, vendeu seus 2 zagueiros para o Flamengo. O Fabrício Bruno é muito rápido e é muito bom. Acho que a dupla vai acabar sendo o Fabrício Bruno e Léo Ortiz, embora seja impopular isso com a fase brilhante do Carolino, o Léo Pereira. O Flamengo, quando ataca, puxa o Luiz Araújo aqui, De Arrascaeta aqui, abre Everton Cebolinha aqui, o Varela vem aqui, faz Pulgar e De La Cruz, e aí faz a saída de 3. E o Léo Ortiz, seja jogando como zagueiro pela direita ou pela esquerda, porque ele pode jogar dos dois jeitos, ele tem a grande característica que o Tite quer, que é essa aqui. Não é a profundidade, mas é o passe. O passe que a gente se acostumou a dizer, virou chavão, clichê, o passe que quebra a linha. Só tem um zagueiro que trabalhou com o Tite que tem essa facilidade do passe profundo, o passe que descobre o cara até na condição de finalizar. Com o Tite, quem fazia isso na seleção? Marquinhos. O Marquinhos não ia sair do Paris Saint-Germain para vir para o Flamengo. O zagueiro para o Tite é o Léo Ortiz, por essa capacidade de passe. Em outras palavras, o Léo Ortiz é um camisa 10 que joga de zagueiro. Por isso, ele é o 11º jogador mais caro da história do Brasil. Dos 11 mais caros, o Flamengo contratou 8 e é o zagueiro mais caro da história do Brasil, 45,7 milhões de reais. Pela cotação de sexta-feira, quando foi fechado o negócio. Tem a possibilidade de o Léo Ortiz jogar contra o Fluminense, porque o Fabrício Bruno quebrou o nariz. Tá, mas ele já apareceu no BID? BID? Já tá regularizado. Ah, tá. Foi regularizado no BID e no Bidu? Bira. E Bira, ele birou também. Então Birou ele já pode Aí seria ele e o Léo Pereira. Léo Pereira, a dupla de Léo. Carolino. Né? O Carolino e Léo Ortiz. Cara, bela dupla de zaga, hein? Mas tá dizendo assim, aparência ou futebol? Os dois, né? Léo e Léo? Léo e Léo. Se Léo e Léo jogassem no West Ham, dupla titular da seleção brasileira. E o Inter ainda comprou. Se ele jogasse no... Wolverhampton. Não, fala. Milton Keynes Dons. Alguma coisa. Wimbledon. Teriam sido convocados pelo Dorival e seria a dupla de zaga titular. Só West Bromwich and Albion. E o Inter... Dupla Léo e Léo Ortiz e Léo Pereira. Se você pegar o time provável do Flamengo, vamos lá. O time que vai ser o titular do Flamengo, né? Nas condições normais aí de temperatura e pressão. Rossi, Varela, Léo, Ayrton Lucas, Pulgar. E o Vinha? De La Cruz. O Vinha é banco. O Vinha é banco do Ayrton Lucas? O Ayrton Lucas é jogador de seleção brasileira. E o Vinha é jogador de seleção uruguaia. Vai tirar o Arrascaeta do time? Não. Então, pô, que lógica é essa do Então vamos lá. O Flamengo agora, pro jogo contra o Fluminense. Vamos lá. Rossi, Varela, Léo e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas vai ser titular, tá? Isso é informação. Vinha vai, embora tenha sido titular no jogo contra o Madureira, Ayrton Lucas vai ser titular contra o Fluminense. Pulgar, De La Cruz, Arrasca, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Esse deve ser o time do Flamengo. Eu acho pouca gente ali pra dar combate quando não tiver a bola, hein?
mas não é você que quer o futebol ofensivo. Não é você. Virou um retranqueiro. Traga volante. O que eu quero dizer, eu não tô pedindo burucutu, marcador no Flamengo. Tô pedindo jogador que tenha noção de marcação. Eu não acho que o Arrascaeta faça esse papel. Então você colocou na frente Luiz Araújo, na outra beirada, o Cebolinha. Cebolinha e o Pedro. Você vai ter... É aquela história que vai jogar 2 linhas de 4, a Arrascaeta e o Pedro. E o Pedro na frente. Entendeu? Mas vai ter que ver se com o Tite ele vai acontecer a mesma coisa que o Abel fez com o Hendrick. Se vão ser secretários de lateral. O Luiz Araújo ele volta, né? O Luiz Araújo e o Cebolinha compõem a segunda linha de 4 pelos lados do campo, com o De La Cruz e o Pulgar centralizados. E aí o Arrascaeta e o Pedro na frente, entendeu? Enfim. É assim que o Flamengo tá jogando. Nessa janela de transferência, o Flamengo chegou a bater um recorde. O Flamengo investiu mais de 158 milhões de reais nas contratações dos jogadores De La Cruz, Matias Vinha e Léo Ortiz. Falando em dinheiro, né? Falando em dinheiro, fortuna, o rubro-negro tá gastando tudo. O rubro-negro tá botando dinheiro na mesa e tá falando, eu quero De La Cruz, pá, eu quero Vinha, pá, eu quero Léo Ortiz, pá. O Flamengo bate o seu recorde e bate o recorde das janelas do Brasil de gastos com contratações e detalhes, são só 3. Para ver como o Flamengo tá pagando caro nos seus jogadores. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro de 2024 termina nessa quinta-feira. Em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo, junto com a janela do verão de 2020. Com só 3 contratações, o Flamengo investiu 158,1 milhões de reais. Aí vem os valores. E aí assusta um pouco. O patamar que tá chegando aí o futebol brasileiro, o Flamengo gastando mesmo, foram 77,7 milhões depositados à vista na conta do River Plate pelo De La Cruz. 42 milhões e 800 mil parcelados com a Roma pelo Vinha e 37,6 milhões de reais com o Bragantino pelo Léo Ortiz. Nas contratações do lateral esquerdo e do zagueiro, ainda há 2 bônus de 1 milhão de euros. Cara, é surreal o patamar que chegou o Flamengo. Eu acho o do Vinha muito alto. Eu não pagaria 43 milhões de reais pelo Vinha, tá? Acho um bom jogador, mas eu não pagaria 43 milhões de reais por um lateral esquerdo, sabendo que tem meias muito bons que custam isso, volantes, atacantes, mas é o Flamengo fazendo contratações que provavelmente foram pedidas pelo Tite. Sim. O Léo Ortiz, é lógico que é do Tite, porque o Tite convocou para a seleção brasileira e o Tite deixou claro, se não for para ser o Léo Ortiz, não quero zagueiro nenhum. Aí eu uso a base. E aí foi o Flamengo e foi atrás do Léo Ortiz. Bruninho, Vander, é surreal esse valor? Porque é muito caro, cada contratação é caríssima para esse Flamengo. Sim, eu acho que os valores que são praticados no futebol brasileiro, eles são muito caros, se você fizer uma avaliação técnica. Eu não acho que os jogadores mais caros ou mais estrelados do futebol brasileiro sejam muito superiores a outros que não valem tanto dinheiro. Isso é uma opinião numa análise técnica. Mas o Flamengo, ele tem essa grana. O Flamengo tem esse dinheiro, né? O duro é quando você não tem dinheiro e gasta o que você não tem. Aí é complicado, aí você entra num buraco sem fundo. O Flamengo tem esse dinheiro e ele usa esse poder financeiro, e aí eu acho que ele está fazendo uma janela até bem equilibrada para contratar em posições que ele acha que são importantes. O Flamengo, ele em outros tempos, ele contratava mais. Eu prefiro, assim, de você contratar 3, mesmo que você gaste bastante, mas que resolvam lacunas no elenco. O Flamengo não precisa contratar 7, 8, 9 jogadores, né? Já tem um elenco muito bom. E um detalhe que desses 3, para mostrar assim, o poderio financeiro do Flamengo, para mim só o De La Cruz é um titular claro do time. O Vinha disputa a posição com o Ayrton Lucas e o Léo Ortiz vai disputar a posição ali com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira. Então só o De La Cruz eu acho que é um cara que chegou já com status de titular. Os outros 2 podem vir a ser titulares, mas eles disputam posição. Não é uma certeza que o Vinha vai ser titular durante o ano e o Ayrton Lucas não. Ou que Léo Ortiz vai barrar ou o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira.
Então, eu acho os valores aqui no Brasil muito altos, mas o Flamengo tem grana para isso. Então, ok. Se o Flamengo acha que vale e ele tem esse dinheiro, tá tudo certo. Foram contratados 3, não é isso? 3 jogadores, 158 milhões. Então, mas boas contratações, de uma maneira geral, boas. E para posições que o Flamengo precisa. Pronto. O Corinthians gastou 130. Quem você acha que tem mais dinheiro na carteira? O Flamengo ou o Corinthians? Flamengo muito mais. Isso. O Flamengo gastou 160, eu estou arredondando aí, 160. O Corinthians gastou 130. O Corinthians contratou 11 jogadores. 11 jogadores e gastou 130. Quer dizer, foram contratações com preços razoáveis, mas pelo volume, poxa vida, aparece lá na planilha, lá, o Corinthians gastou 130 e o Flamengo gastou 160. Só que você vê quanto um tem em caixa e quanto o outro tem em caixa. Então é por isso que eu acho que as contratações do Flamengo foram boas para eles. Só 3, não inchou o elenco, jogadores que todo mundo concorda podem ser utilizados pelo professor Tite. Em boas condições físicas, isso é bom falar, não são jogadores que têm muita lesão. Poderão ser, até entrar dentro de algum tempo como titulares, eu não sei, mas o Tite que vai decidir. Mas foi uma coisa racional, o Bruno falou, pontual, eu preciso dessa posição. O Corinthians perdeu, porque ou acabou o contrato, ou porque quis se dispensar jogadores, cerca de 12, 13 jogadores. Teve que contratar. Contratou 11. Contratou 11 e pagou 130. Claro que comprou parceladamente. Aliás, exceção feita do De La Cruz, também entendo que o Flamengo tenha comprado de forma parcelada. Quem vendeu sabe que vai receber, certo? Do Corinthians, muitos que fizeram negócio colocaram aquela cláusula anti-calote. Ou não é verdade? Recorde de gasto aí, de valor, né? Na janela de transferência, 158 milhões de reais. Agora, Flamengo é o primeiro, 3 reforços, 158 milhões de reais. Botafogo, 10 reforços, 131 milhões 724 mil reais. E olha que o Botafogo fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, que foi o Luiz Henrique. E ontem o Textor falou que fez uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador. Ontem ele falou durante o jogo, e aí os 20 colegas... 20 milhões de euros? E aí os colegas que acompanham o Botafogo falaram que é o Thiago Almada, argentino, que estava na Copa, que joga no Atlanta United. E a pedido do técnico Tite, diretoria do Flamengo deve fazer mais uma contratação, e desta vez deve ser um meio-campista. O companheiro Mauro César trouxe essa informação primeiro. O Flamengo vai contratar um meio-campista e não vai ser no meio do ano, vai ser agora nessa janela para substituir o Gerson, né, que vai ficar afastado por um tempo do time do Flamengo, por cerca de 3 meses. Então o Tite terá essa contratação a seu favor, tá bom? Aí você vai me questionar pelo seguinte, falar, não, peraí, Bernardo, a janela de inscrição fechou nesta quinta-feira, dia 7, e não é bem por aí, tá? O técnico Tite vai ter esse reforço, o Flamengo vai ao mercado contratar esse jogador, porque pode inscrevê-lo ainda neste primeiro semestre. É uma situação muito importante que você precisa saber. Por que isso tão é importante para o Tite? Porque ele quer esse jogador. Esse jogador seria o Maicon, mas não houve acordo para a contratação do meio-campista do Corinthians, que não é um volante, tá, pessoal? A gente está falando aqui sobre a contratação de um jogador que não chega para ser volante no time do Flamengo. Chega para ser um meio-campista, diferente, tá? Se a gente for elencar aqui os jogadores que ocupam essa posição de volante, tem Pulgar, Alan, Igor Jesus, tá? O Maicon tampouco é um volante, então não seria a contratação de um jogador para essa posição. Existe uma brecha no regulamento da CBF que dá ao Flamengo essa possibilidade de contratação ainda no primeiro semestre. É o seguinte, entre os dias 1º e 19 de abril, um clube de Série A ou Série B, no caso o Flamengo, um clube de Série A, pode fazer a contratação de um jogador que tenha disputado o campeonato estadual, tá? Então, se o camarada entrou em um jogo do campeonato estadual, ele pode sim pode ser contratado por outra equipe, tá? Então, a gente pode falar aqui de meias
que são bons jogadores de outros times de futebol, que disputaram campeonatos, ou que disputam ainda campeonatos estaduais. No Grêmio tem um muito bom, que é o Vilhaçante, né, que é um jogador que pode atuar como volante ou como meia um pouco mais avançado. Então, um jogador com essa característica que seria fundamental para o Flamengo. Então, o Vilhaçante é uma boa possibilidade, tá? O Maurício, meia do Internacional, um jogador que pode ser reserva, por exemplo, do De La Cruz, jogando mais pelo lado direito do meio de campo. A questão é que o Internacional não quer liberar o jogador para nenhum clube que dispute competições no futebol brasileiro. Pede muito dinheiro por esse cara. A gente está falando aqui de coisa de 12 milhões de euros pelo Maurício. Aliás, o Maurício chega ao Internacional numa troca brilhante para o Colorado com o Cruzeiro pelo Potker. Olha só onde está o Potker, onde está o Maurício hoje, para você ver como fizeram mal, né, ao Cruzeiro. Então o Flamengo tem essa possibilidade, é uma grande notícia para o Flamengo, para o torcedor do Flamengo e para o técnico Tite também. Fim da novela, Thiago Maia, o Flamengo se acerta com o Internacional e Thiago Maia será o novo jogador do Internacional. Que o Flamengo e o Lille chegaram a um acordo, o Thiago Maia está próximo, enfim, de ser vendido ao Internacional. Clubes correm contra o tempo para fechar a operação. Detalhes da operação, esse é o grande detalhe. Inter paga 4 milhões de euros por 50% desse atleta, dá em torno aí de 20 milhões de reais. O Flamengo vai receber, tá, desses 4 milhões de euros, 2 milhões e 850 mil euros e vai manter 25%. E o Lille vai receber 1 milhão e 150 mil euros e mantendo 25% dos direitos. Ou seja, galera, o Flamengo fez uma baita venda. E eu tenho a minha opinião sobre essa negociação. Não tem como não gostar dessa venda. Antes de mais nada, precisamos lembrar que Thiago Maia deseja se transferir para o Internacional. E não será utilizado pelo técnico Tite, tanto é que ele não vem sendo utilizado. Agora vamos analisar os números. Em janeiro de 2022, o Flamengo pagou 3,8 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais na ocasião, por 50%. De lá para cá, usou o jogador, que foi muito importante em 2022 junto com o João Gomes, mas em 2023 a relação com a torcida ficou desgastada, a verdade é essa. Hoje, atualmente, ele está atrás até mesmo do Igor Jesus, na briga por uma posição. Agora, galera, o Flamengo está vendendo 25% do direito de Thiago Maia por 2 milhões e 850 mil euros, em torno de 15 milhões de reais, e ainda vai ficar com 20% de um volante de 26 anos que pode tranquilamente ser vendido no futuro pelo Internacional. Dito isso, mais uma ótima negociação da diretoria do Flamengo e dos representantes do jogador, porque foram os representantes do jogador que chegaram a um acordo com o Lille. Porque o Lille, teoricamente, teria direito a 2 milhões de euros dos 4 oferecidos pelo Internacional. Mas o Lille, para o negócio sair, e graças ao trabalho dos representantes do atleta, abriu mão de grande parte. Tanto é que o Flamengo está ficando com grande parte do valor. Então, baita negócio do Flamengo, palmas para a diretoria do Flamengo. Quando é para criticar, a gente critica, e quando é para elogiar, a gente também vai elogiar. E o Thiago Maia vai assinar contrato de 4 anos com o Internacional, inclusive... depois da gente publicar a notícia que ele estava de saída, o próprio jogador fez uma postagem nas redes sociais, dando a entender que está indo embora, que ele botou lá uma imagem dele levantando a Taça da Libertadores e falou, quem viu, viu, ou seja, já dá a entender que está indo embora. Então, obviamente, ele não deve jogar contra o Fluminense. Torcida do Flamengo vem crescendo a cada ano e bate recorde, segundo pesquisa Atlas Intel. O resultado da pesquisa Atlas Intel, divulgada ontem, que toca no tema que mexe com as paixões e o coração da galera. As maiores torcidas do Brasil. E esse ranking traz algumas novidades interessantes em relação às últimas pesquisas. E nós vamos mostrar agora para vocês aqui, detalhando esse vídeo. Veja só, o Flamengo, nenhuma novidade, aparece como a maior torcida do Brasil,
com 21,9%. O item que chama atenção aí é o seguinte, e nós já tínhamos falado isso recentemente aqui no canal Fala João Guilherme, a distância do Flamengo para o Corinthians, ela está aumentando. Hoje está na casa de 16 milhões de torcedores a mais rubro-negros do que corintianos. E é claro que sempre rende aquela história, não, a torcida do Corinthians é maior, mas os fatos vão comprovando, e as pesquisas também, que a torcida do Flamengo é disparada a maior torcida e está em crescimento. A Fiel está em segundo lugar isoladamente. Ninguém a incomoda. E nós podemos dizer isso também da torcida do São Paulo. O São Paulo é o terceiro lugar isolado. E aí um ponto que chama atenção. O Palmeiras, nos últimos anos, é uma das equipes mais vencedoras do futebol brasileiro. E isso, normalmente, leva a um aumento de torcida. O São Paulo voltou a vencer há pouco tempo, mas ficou aí pelo menos uns 10 anos numa míngua danada, sem ganhar uma taça. E mesmo assim, a torcida do São Paulo, segundo a pesquisa Atlas Intel, continua 5 milhões maior do que a torcida do Palmeiras. Essa é a diferença entre a torcida do São Paulo e a do Palmeiras. Existem 5 milhões a mais de São Paulinos. E isso chama atenção, porque com as conquistas recentes do Palmeiras, poderia acontecer uma aproximação. E a pesquisa indica que isso não está ocorrendo. O Vasco da Gama é o quinto colocado. Tem uma imensa torcida espalhada pelo Brasil inteiro, mas um detalhe importante: o Cruzeiro colou no Vasco e hoje praticamente não há mais diferença entre as torcidas. Empate técnico, podemos colocar assim. O Vasco tem ali um número de torcedores um pouquinho maior do que a torcida do Cruzeiro. Esse é outro ponto realmente importante da pesquisa. O Cruzeiro é a maior torcida fora dos times do Rio e de São Paulo que dominam essa lista. O Atlético Mineiro vem mostrando também um crescimento da sua torcida. E o Bahia é um destaque. A maior torcida do Nordeste, disparado, 7,7 milhões de pessoas torcem para o Bahia no Brasil. E o Bahia deixa para trás, minha gente, times como Internacional, Fluminense, Santos e Botafogo, que vê aqui o Sport praticamente empatar em tamanho de torcida com o Botafogo. É expressiva essa cotação aqui dos times do Nordeste, hein? Tanto do Bahia como do Sport. O Atlético Paranaense já figura aqui também, é um time que vem crescendo há mais de 20 anos. O Fortaleza já aparece com 1,2%, é uma das equipes mais emergentes do futebol brasileiro. Então essa é a análise feita. Na região sul, o Grêmio é a maior torcida, com 29%. O Internacional tem 21,4% dos votos. Na região Nordeste, o Flamengo tem a maior torcida, 27,5%. E São Paulo com 13,3%. O Bahia aparece em empate técnico no segundo lugar, com 12,4%. Enquanto o Corinthians registra 9,3% de preferência e o Vasco 5,9%. Esse aqui é um ponto interessante, hein? Porque muitos defendem que a torcida do Flamengo ela é terceirizada, porque lá no Norte e Nordeste os times têm torcedores das equipes locais e torcem também para o Flamengo. Mas veja bem, o São Paulo tem 13,3%, o Corinthians 9,3%. O Vasco 5,9%. E aí, essas torcidas também são terceirizadas? Fica a pergunta no vídeo. Na região Sudeste, a disputa é acirrada, hein? 6 times estão aqui no patamar acima de 8%. Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e Vasco. É uma pesquisa do GE Globo com Atlas Intel. Interessante, né, minha gente? E esse é um tema que mexe muito com a paixão de todos os torcedores. O torcedor do seu time não admite que a sua equipe tenha menos torcida,
do que a do rival. E existem rivalidades aí que não são mais locais, são rivalidades nacionais, né? Como no caso aí de Flamengo e Corinthians, Flamengo e Palmeiras, hein? E tem o torcedor do Vasco não admite que a torcida do Cruzeiro esteja do mesmo tamanho e que é menor do que a torcida do Palmeiras e do São Paulo. O torcedor palmeirense com certeza vai falar que essa distância para a torcida do São Paulo não procede. Torcedores do Inter, Fluminense, Santos, Botafogo ficarão bravos com a presença do Bahia com maior torcida e por aí vai. Analise, deixe a sua opinião nos comentários, mas sem clubismo, hein? É isso aí, nação, tá aí. Flamengo, a maior torcida do Brasil, disparada e crescendo a cada ano. Os outros vão ficar brigando, mas o Flamengo continua crescendo e vai continuar crescendo. Então é isso daí, nação. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A preparação agora do Flamengo para a partida contra o Fluminense. O Mengão continua buscando um meio-campista, como vimos no vídeo. O Bernardo Ramos falou que o técnico Tite quer um meio-campista e vai contratar nessa janela especial que vai ter até o, se não me engano, meio de abril. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai ficar de olho, vamos trazendo aí as informações para vocês. E meus amigos, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Se inscreva no canal, não se esqueça, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. E deixe seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal, tá bom? Escreva aí nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, tá bom? Então é isso daí, nação, um ótimo dia para todos vocês, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.